A reunião começou por volta das 5h30 da tarde na Câmara Municipal de Nanuque. A convite dos vereadores, o prefeito Roberto de Jesus chegou acompanhado do vice Benedito Souza Barreto. O objetivo foi de estar discutindo a atual situação financeira do município de Nanuque e o atraso no pagamento do salário do funcionalismo público. 12 vereadores participaram da reunião, exceto o vereador Carlos Lucas do Nascimento. Na plateia, além da presidência do Sindicena, funcionários públicos concursados, contratados, aposentados e moradores de Nanuque. Assim que a reunião foi aberta, a palavra foi cedida ao vereador Edson Fernandes dos Santos. O legislador fez perguntas ao chefe do executivo, que foi respondendo de acordo com que a palavra era lhe sendo cedida. Em meio ao calor da discussão, os nervos se exaltaram. A presidente da casa solicitou uma pausa na reunião. Entre muitas manifestações, a presidente retornou ao plenário e, alguns minutos depois, encerrou a sessão. A reunião estava indo até mais ou menos, né? Mas aí começou um desencontro, né? Entre o vereador, prefeito, plateia. Eu pedi para ficar, né, conter, fazer silêncio. Algum vereador disse que não, que ia continuar do jeito que estava. Então eu achei por bem encerrar a reunião, porque não tinha clima, não tinha condições de continuar a reunião da forma que ela estava. Em um outro momento a gente vai marcar uma outra reunião com o prefeito, com o vereador, com a presença da comissão do sindicato, da representante do sindicato. Hoje não tem clima mais para continuar a reunião, infelizmente. Ou seja, o objetivo era resolver, não discutir. O objetivo era tentar resolver, apontar uma solução para a crise que estamos vivendo, perguntar ao prefeito qual seria o caminho a seguir, mas infelizmente nem chegou nesse momento, porque não houve tempo para isso. A bagunça começou antes. O vereador Edson Fernandes disse que não está satisfeito com a participação do prefeito na reunião. Agradecer a presença do público presente, né? Como sempre, passando por essa dificuldade financeira do nosso município. O prefeito questionou algumas coisas aqui, eu fui rebater, que ele falando que nós estamos fazendo política barata. Eu tenho todos os documentos que eu venho provando, nosso município aqui, a despesa, gastos, aluguéis. Então são coisas que estão acontecendo na real. E ele está colocando culpa no governador, que não está fazendo repasse. Então a situação hoje se tornou cada vez mais grave para nós aqui. A população acabou indo embora agora porque a reunião foi suspensa, porque ele saiu de cima do plenário e não conseguiu responder as respostas adequadas que a gente está precisando. Está aqui os montantes para o município está pagando, funcionário passando por necessidade, passando fome nas suas casas, 3 meses de pagamento atrasado. Então a situação lamentável. Os médicos, na situação que está, tem 7 meses sem receber. Então a situação que nós estamos se deparando no nosso município de Nanuque aqui é essa vergonha, é essa situação, pai de famílias pedindo alimento e passando por situação financeira na sua casa. Segundo o prefeito, ele está disposto a dialogar sobre a situação sempre que for solicitado. Roberto de Jesus explicou que assim que o novo governo do estado assumir, a situação dos municípios deve melhorar. O convite que nos foi feito para discutir a cidade, apresentar os números, abrir as contas públicas, certamente em qualquer lugar, qualquer segmento, este governo, este prefeito vai estar presente. Eu compareci a esta casa, me dispus com os dados, começamos a exposição, mas infelizmente, por um posicionamento isolado de um vereador, acabou o processo sendo tumultuado e a presidente entendeu não ter mais condições de prosseguir com a reunião. Mas eu quero aqui deixar a todos
a minha disposição de retornar a esta casa quantas vezes eu preciso, de reunir com servidores, com todo e qualquer segmento da sociedade nanuquense, de forma que a gente possa esclarecer a real situação, bem como as medidas que nós estamos adotando para ajustar, criar as condições e ouvir sugestões também que sejam viáveis para que a gente possa efetivar e ajustar a Prefeitura de Nanuque. Me perguntaram como vai ser feito o pagamento das dívidas. Da mesma forma que eu paguei quando eu cheguei e encontrei salários atrasados, fornecedores atrasados. Nós vivemos uma crise mais acentuada este ano e tenho fé em Deus e com muito trabalho, eu acredito que a partir de janeiro, o governo do estado, retornando os repasses normais das prefeituras, nós teremos condição de colocar a casa em ordem novamente e seguir nossa vida em Nanuque. Muito obrigado a vocês. Segundo a presidente do Sindicena, já são 2 meses sem salários e o terceiro está próximo de vencer. É complicado falar de satisfação por algo que na verdade não aconteceu, né? Porque iniciou a reunião, não teve, como é que eu posso dizer, uma organização de quem vai falar, como que vai responder, se vai ter direito à réplica, à tréplica, não teve isso. E acabou que nessa reunião, a oportunidade que seria dada ao sindicato para falar em relação às angústia dos servidores, eu não tive oportunidade como representante. A grande massa dos vereadores, a maioria, porque se eu não me engano só 2 falaram, também não teve essa oportunidade. Eu penso que no momento que vive Nanuque, no momento que vive o Estado, o governo federal, esse não é o caminho, as pessoas estão errando no caminho de condução. Então a gente precisa juntos, os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, o sindicato, que são lideranças políticas, precisam se reunir para tentar achar soluções para resolver esse problema que está ferindo a geladeira do servidor quando não tem comida, o armário, não tem nada na despensa do servidor, o servidor está passando necessidade. Então não é esse embate, essa discussão que irá resolver. Precisa-se tomar medidas emergenciais, ações emergenciais, porque a necessidade do servidor é emergencial. A situação está delicada em respeito à greve, que em nenhum momento teve, como é que eu posso dizer, uma crítica, uma condenação relacionada à greve. Tem o respeito da greve, porque sabe que é direito, mas o servidor, ele precisa... Um velho ditado, saco vazio não paga em pé. As contas não esperam para chegar 60 dias, igual vem acontecendo, 2 meses de salário, setembro e outubro. Eu penso que os ânimos devam se acalmar e, de fato, pensem na população e não em fazer política para daqui 2, 4, 6 anos. A nossa necessidade é imediata. A decisão de encerrar a reunião antes de que todos pudessem se pronunciar não agradou parte dos vereadores presentes. Estou muito insatisfeito com a reunião porque ela não chegou ao que deveria ser feito, que é a gente colocar o prefeito numa situação de que ele nos explicasse algumas coisas devidas e que são pertinentes e que a população merece e precisa saber com relação à situação de fome e declínio moral até do nosso município, a prefeitura devendo servidores, fornecedores e tudo mais. E nós gostaríamos muito de perguntar para ele, eu não tive a oportunidade, o microfone não foi aberto para mim em nenhum momento da reunião. Gostaria muito de perguntar ao prefeito, porque há algumas coisas que são chaves nesse sentido, como ele fará para resolver em definitivo o problema dos munícipes, porque eu não estou falando só questão de salário, não. Eu estou falando desde da alimentação dessas pessoas, da saúde, transporte, segurança, de tudo da população, que tudo está em declínio. A cidade está às escuras, o pronto-socorro está em greve, as escolas quase paradas, creches paralisadas, a cidade está um caos. E devido ao impasse, a talvez falta de respeito ou alguma coisa assim, a presidente decidiu encerrar a reunião e o objetivo da reunião não foi concretizado, né? A gente fica triste porque o único objetivo de nós estarmos aqui hoje era para resolver a questão do pagamento dos servidores. A reunião foi convocada para isso, né? E sem fazer politicagem,
estávamos aqui com o prefeito, juntamente com os servidores, todo o público presente, sendo transmitido ao vivo. E esse objetivo não foi alcançado, mas é o que nós vereadores, e principalmente que é o prefeito, né, ele tem que dar uma resposta concreta em relação a essa questão do atraso dos servidores. Esse foi o nosso objetivo hoje. Infelizmente, não aconteceu essa reunião, não terminou de forma como gostaríamos que tivesse ocorrido, mas com certeza nós vamos estar novamente aí com o prefeito municipal. Ele está dando uma resposta à medida do possível para que faça o pagamento, né, dos servidores mediante o repasse, né, o devido, porque os servidores já tem alguns que estão aí há 3 meses sem receber, e nós queremos uma resposta concreta do prefeito em relação ao pagamento dos servidores públicos municipais. Eu me sinto envergonhado nesse momento, uma vez que o município passa por uma situação tão delicada, tão crítica, e nós pudemos presenciar uma reunião que nós marcamos para uma solução, para tentarmos, juntamente com o Executivo, buscarmos uma solução palpável para a situação dos nossos munícipes que estão aí já passando fome, quase que 3 meses de salários atrasados, uma situação lamentável. E esta casa está à disposição, como sempre, para procurar soluções, juntamente com o Executivo e a população, para darmos uma resposta para a comunidade. E vimos, né, aí, lamentavelmente, 2 autoridades em um tom desagradável de discussão, que não levou a nada, que nos levou à vergonha, que deixou os munícipes que saíram dos seus lares para vir aqui atrás de uma solução na casa do povo, infelizmente se deparou com cenas como essa, né, de trocas de palavras que realmente não dá para aceitar. O mesmo acha esse morador de Nanuque. Segundo ele, aconteceu a reunião e o problema não foi resolvido. E foi de uma baixaria muito grande, porque o vereador tinha que esperar o prefeito concluir e não concluiu. E o prefeito também ficou batendo boca, ficou feio. E mais feio ainda foi da presidente da mesa encerrar a reunião com desrespeito total com a comunidade, com a população. Eu, por exemplo, saí da zona rural para vir assistir a reunião. Não sou contra, não sou a favor de A ou de B. Eu sou a favor que quem deve tem que pagar. Se o prefeito está em atraso com o servidor, que pague, arruma uma maneira para pagar. Agora, deixar a reunião no meio do ar está errado, totalmente errado. Segundo a presidente, uma nova reunião será marcada no objetivo de resolver o problema.